não haveriam os antidepressivos e as outras parafernálias aí da medicina, né? Pois é, até porque encontrar um local mais seguro, mais tranquilo num centro urbano é meio complicado numa noite como a que teremos hoje, né? Agora, o folião, com tudo isso, a pessoa que está comemorando, tem aqueles que conseguem, apesar do sono, do cansaço, sair feliz da comemoração, barriga pesada, mal-estar. Tem uma explicação para isso? Eu não sei se existe uma explicação, e até questiono isso, se consegue sair tão feliz, porque chega um momento que, diante de tamanha excitação, de tamanha euforia, o organismo pede para que volte ao estado de relaxamento, né? A fadiga aparece, é impossível o sujeito permanecer o tempo inteiro nesse estado de euforia. E é interessante também porque em algumas situações o sujeito vai passar o Réveillon, ele pega filo, congestionamento, e você não entende como ele consegue ter prazer. Está falando até da montanha-russa, às vezes o medo e o prazer é algo que anda junto, né? Algo tenebroso. Ok, então muito obrigado, senhor, aqui pela participação no IBGTV e um feliz 2009. Para vocês também. Obrigada. E para falar mais sobre o medo das crianças, nós convidamos o psicólogo Marcos Bersan. Boa tarde. Bom, a primeira pergunta do Lindomar de Eugenópolis é por que toda criança tem medo de escuro? Olha, nós podemos dizer o seguinte, que nessa fase há um terreno muito fértil, haja vista a imaginação. É muito comum nós percebermos criança atribuindo características humanas a seres inanimados. E o escuro, existem várias situações, pode ter havido um condicionamento. É importante, então, que o pai também faça outras atividades com as crianças, atividades prazerosas no escuro, tal como ver um filme, estar com ela, até para que ela possa perceber que o escuro pode ser agradável também. A Clara pergunta, ela é do centro da cidade, se fazer medo na criança, tipo, ó, se você for na rua o bicho vai te pegar, se isso é certo, se não é. Não, claro que não. É interessante que os pais, às vezes, são os que plantam a semente do medo. O velho do saco, o bicho papão, né? Papai do céu vai te castigar. Então, as crianças, os pais acabam incutindo na criança esse medo. Claro que isso é totalmente desaconselhável. As crianças, os filhos herdam os medos dos pais, como o de ladrão, por exemplo? Sem dúvida. Uma das formas da aprendizagem do medo é através da imitação, do exemplo. Muitas vezes esse exemplo é passado de modo inconsciente. Pais inseguros, pais que têm vários temores. É sempre bom lembrar que os medos vão mudando com o passar do tempo. A criança tem um medo do lobo mau, o adolescente de não passar no vestibular, o velho de morrer. Agora é importante lembrarmos que o medo que não muda, o medo principal é o medo do abandono. A Dilma do Bairu tem uma dúvida, ela quer saber da diferença entre o medo de coisas reais e imaginárias. Ela cita os exemplos: altura, ladrão, raios, monstros e fantasmas. Olha, nós podemos dizer que se chegar um animal feroz perto de qualquer criança ou de qualquer pessoa, é um medo real, quer dizer, gera um perigo. Então, quando você está diante do medo, você tem duas formas de lidar com isso: fugindo ou lutando. Agora, se você tiver uma borboleta perto de você e sentir medo dessa borboleta, torna-se algo irracional. Aí passa a ser algo que você tem que olhar com mais cuidado. É algo que não é real. O senhor falou agora há pouco do medo do abandono. A Luísa de São Pedro pergunta por que toda criança tem medo que os pais morram. Exatamente esse é o medo primordial, o medo do ser humano, de ficar sozinho. Nós vamos ver esse medo, é o medo que menos muda, né? Seja na infância, na adolescência, ou até mesmo o medo da morte, que nada mais é do que o medo de ser abandonado, de estar sozinho, né? A Jocélia do bairro Grama pergunta, é aconselhável aos pais levar para a cama a criança que sente medo? Olha, depende muito. É importante que os pais possam até fazer isso. Não existe uma receita, a gente não pode dizer isso. Mas é importante que os pais, no primeiro momento, dê subsídios à criança, que elas mesmas enfrentem o medo. Seja dando um objeto, os amigos imaginários, um ursinho de pelúcia, manter o abajur aceso, ou estar com a criança, ou levar algum amigo para dormir com aquela criança e fazer com que a criança perceba que o amigo não tem medo também. Isso ajuda demais a outra criança, quando ela vê que uma outra criança, naquela mesma situação, não tem medo. Então isso ajuda demais. Seria talvez a situação da Ana Paula, do Francisco Bernardino. Ela diz que a filha dela tem 2 anos e 7 meses e acorda toda noite chorando e gritando, falando que tem um palhaço dentro do quarto. O que ela deve fazer? A primeira coisa é ouvir a criança. Quando você externaliza isso através da fala, você dilui, ameniza e apazigua a sua ansiedade. Então é importante que a criança possa falar. Outra coisa muito interessante também para os pais é que eles contem histórias, né? As várias histórias, Chapeuzinho Vermelho, porque nas histórias estão incutidas ali várias
Várias formas de trabalhar com a angústia de separação, com a morte, de maneira lúdica, ajuda demais. A criança pede até para contar novamente, mesmo tendo medo, porque ali nas histórias, e por isso que elas duram até hoje, existem várias verdades, né? E várias formas de lidar com os diversos medos do ser humano. Ok, senhor Marcos, muito obrigado pela participação do senhor aqui no MGTV. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.